Olá, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast Partilha Entre Irmãos, aqui direto da comunidade Bom Pastor. Estamos juntos mais uma vez para conversarmos sobre a palavra de Deus, que é luz para os nossos passos. Bem-vindo, a sua partilha também é importante. Manda para a gente algum comentário, conversa com a gente também sobre alguma coisa que a palavra de Deus tem ensinado a você. Para nós é muito importante. Laura Beatriz, minha irmã, a paz do Senhor, tudo beleza? Ô, Padre Antônio, a paz de Jesus no seu coração. Eu preciso começar fazendo uma pergunta. Faça. Como é que o senhor está se sentindo depois dessa celebração maravilhosa para Nossa Senhora? Minha filha. Tô vivo. Cansado, mas... Tô vivo. Feliz, né, Padre Não, Antônio? Com certeza. Mês de maio é um mês lindo, gostoso, né? né? É lindo demais. Na Europa é primavera, né? Então, por isso é o mês de Maria, tá tudo florindo, tudo bonito demais. Aqui é outono, mas no Rio de Janeiro o outono tem uma cara bonita, né? O sol de outono é lindo, a luminosidade do céu. Ai, dá uma, sei lá, pelo menos para mim dá uma tranquilidade gostosa, né? Então, acho que essa serenidade lembra um pouquinho Nossa Mãe do Céu. E nesse mês a gente tem muitas oportunidades de celebrá-la, né? Nosso caso lá, 13 de maio, foi Nossa Senhora de Fátima. 25 de maio, Nossa Senhora Auxiliadora, né? E tem no meio, ainda tem algumas outras celebrações, mas o mês inteiro é dela, então é lindo, é lindo. Nossa Senhora Auxiliadora de São João Bosco, né? São João Bosco, na verdade, Maria Santíssima Auxiliadora dos cristãos é uma invocação bem mais antiga, né? Da ladainha, auxílio dos cristãos. No século XVI, na Batalha de Lepanto, onde houve, né, de modo especial, o perigo, né, de uma invasão de muçulmanos sobre a Europa, o Papa pediu que os cristãos orassem a Nossa Senhora auxílio dos cristãos, auxiliadora, né, para que se mantivesse a Europa cristã, e de fato assim aconteceu, e a igreja abraçou essa invocação e se expandiu. São João Bosco tinha um carinho todo especial por essa invocação, né? Por inspiração de Deus, né, e por pedido de Nossa Senhora, mandou erigir em Turim uma basílica dedicada a Maria Auxiliadora, que é muito bonita. A imagem é linda, né, de Nossa Senhora Auxiliadora. E dizem que Nossa Senhora deu para ele o perímetro da basílica num sonho, né? E São João Bosco tinha umas coisas, tinha umas coisas tantas, né? Ele que começou a renovação carismática. Pois é, ele tinha umas coisas, muitas coisas tantas, e amava muito essa invocação de Nossa Senhora, então ficou especialmente ligado aos salesianos, né? Mas mês de maio todo é um mês dedicado a Nossa Senhora. A igreja acolheu isso, foi algo da parte do povo, e a igreja acolheu, né? Os documentos da igreja que falam sobre piedade popular e tudo sempre recordam isso, né? E o Papa Francisco pediu que, de modo especial, nesse ano, as nossas comunidades, nós rezássemos todos os dias o terço pela paz no mundo, né? Então fica aí. Todos os anos ele tem lembrado disso, né? Mês de maio, não esqueçam de rezar o terço. E esse ano, por essa intenção particular, né, da paz, que a gente sabe que é tão necessária e que é um dom de Deus, né? A paz não é um acordo de homens, a paz não é fruto de uma política humana, a paz é dom, é presente de Jesus ressuscitado. Portanto, a gente recebe esse presente. E a maneira do homem receber presentes de Deus é pela oração, é se abrindo a Deus na oração. Então, esse mês de maio, se você ainda não acolheu o convite do Papa Francisco, a gente reforça aqui todos os dias rezar o terço, pedindo pela intercessão da Rainha da Paz o dom da paz para a humanidade. É tão bonito isso, né, Padre Antônio? A gente tem tantas formas, tem pessoas que rezam andando, tem o terço, tem pessoas que rezam quietinha no seu quarto, tem pessoas que rezam o terço junto com outras pessoas, né? E tem pessoas que rezam
o terço, ou pelo menos uma dezena, junto a um doente, né? Então, nesse mês, de uma forma especial, a gente é lembrado dessa oração que faz parte da nossa igreja, dessa oração em que a gente contempla, né, a vida de Jesus, os mistérios e também os de Nossa Senhora, e que é uma oração curta, acessível, né? Alguns dizem que as pessoas que não sabem ler, ainda temos pessoas que não sabem ler, é a forma com que elas têm de viver a sua vida com Deus? Olha, recomendação de leitura, o Papa São João Paulo II, ele tem uma cartinha sobre o Rosário, que é linda. É a carta com que ele lançou os mistérios... Sobre o Rosário da Virgem Maria, que ele propõe os mistérios da luz, né? Mas olha, é linda demais. Primeiro ele faz várias considerações sobre vida de oração, sobre a oração cristã. E dentro disso ele insere uma meditação sobre o Rosário, o Rosário como uma oração cristocêntrica, né? Um rosário como uma oração na qual a gente olha para Jesus com os olhos e o coração de Nossa Senhora, o rosário como uma oração dos simples, né? Todo mundo sabe rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, né? O rosário como uma escola de contemplação da palavra de Deus, por causa da contemplação dos mistérios. Então, a cartinha é linda demais. E tem em todo canto. Se você procurar na internet... né, o nome o Rosário da Virgem Maria. O Rosário da Virgem. Se você procurar Carta João Paulo II, Rosário, vai aparecer lá no site do Vaticano, né? E vale a pena ler, porque de fato é um estudo sobre a oração. E inspira a gente a olhar com muito amor essa oração que, ao longo dos séculos, tem sido uma escola de oração para muitos santos, né? Para muitos santos, né? Os papas recomendam o rosário, todos os santos modernos têm as suas histórias com o rosário, né? Então, acho que vale a pena a gente, nesse mês de maio, redescobrir e entrar nessa escola de oração com Nossa Senhora, né? A devoção a Nossa Senhora, ela sempre, quando é verdadeira, quando é consistente, ela sempre redunda, ela sempre acaba se transformando numa escola de oração. Uma devoção superficial a Nossa Senhora, Nossa Senhora, camisa de Nossa Senhora, e não sei o quê. Uma devoção verdadeira a Nossa Senhora, ela sempre acaba virando um chamado à oração, né? Porque a oração é o que torna a gente parecido com ela, né? A oração é que, de alguma maneira, faz a gente ter uma fisionomia espiritual parecida com a de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a mulher de coração orante, meditativo, né? Que de alguma maneira, revolve o que vai aprendendo de Deus. É a mulher da palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Façam tudo o que ele vos disser. Então, o caminho, né, que Nossa Senhora abre para a gente é sempre um caminho de oração. Devoção a Nossa Senhora, em algum momento, amadurece numa vida de oração mais envolvente, mais consistente. E o mês de maio é bom para a gente lembrar dessas coisas, né? Padre Antônio, me explica, me relembra que a catequese o que é, eu acho tão bonito assim, o que é as pessoas mais antigas dizer, eu vou fazer o mês de maio. O que é fazer o mês de maio? Pois aí depende, porque antigamente, no meu tempo, imagina, não é tão antigamente, né? As comunidades solenizavam o mês de maio de várias maneiras, né? Então, por exemplo, quando eu era criança, eu lembro que na minha paróquia havia, durante todos os dias do mês de maio, o terço na casa de alguém da comunidade. Aí uma pessoa recebia a imagem de Nossa Senhora em casa naquela noite. Aí juntava todo mundo ali. Aí a vizinhança toda rezava o terço na casa daquela pessoa. Uhum. No dia seguinte, a imagem de Nossa Senhora chegava na casa de outra pessoa, aquela família levava. Cada dia do mês. E aí a família acolhia a vizinhança para rezar o terço naquela casa. Eu lembro que no último dia, 31 de maio, a gente ia com aquela imagenzinha de Nossa Senhora que tinha ido nas casas para a paróquia e terminava lá o mês de maio com uma celebração bonita da missa e tal.
Um pouco depois, quando eu já era mais adolescente, aí na paróquia tinha o mês de maio, com cada dia a missa, a ladainha de Nossa Senhora e alguma coisa bonita que alguma pastoral, algum movimento da paróquia fazia para homenagear Nossa Senhora naquele dia. Então, fazer o mês de maio é solenizar o mês de maio com algum gesto bonito com o qual a gente possa demonstrar o nosso amor à Nossa Senhora e muitas vezes de uma maneira em que a gente possa fazer disso uma oportunidade para acolher outras pessoas também. É inesquecível esse terço nas casas quando eu era criança. Que lindo, Padre Antônio. Não dá para esquecer um negócio desse, né? Eu lembro das crianças todas sentadas no chão, os adultos nos sofás, nas cadeiras da mesa de jantar e todo mundo rezando o terço, né, com a capelinha de Nossa Senhora que visitava cada família. Essas coisas a gente guarda para a vida, né? Então, quem sabe alguém poderia fazer na sua casa, ou pelo menos um dia, convidar a família ou convidar a vizinhança do prédio, né? E naquele dia do mês de maio rezarem o terço juntos, colocando até isso. Olha, o Papa Francisco pediu para a gente rezar pela paz. Então, estou convidando você aqui, meu vizinho, minha vizinha, tal horário, dia 13 de maio, ou dia 25 de maio, a gente vai lá em casa rezar o terço diante da imagem de Nossa Senhora. Você quer estar com a gente? A gente está perdendo tanto isso, né? A gente está virando meio que uma ilha dentro da casa da gente, né? É uma coisa simples, não é complicado e que pode ser tão gostosa da gente viver, né? Pode criar um ambiente tão gostoso. Então, quem sabe, fica aí a dica, né? Isso é fazer o mês de maio, né? Tem algumas paróquias que rezam o terço nas praças, né, Padre Antônio? Em algumas praças. A gente aqui no Rio, graças a Deus, tem 1 milhão de iniciativas, né? De todo tipo, né? Visitas com a imagem de Nossa Senhora, terço nas praças, né? Algumas praças têm, inclusive, imagens de Nossa Senhora ainda, né? E a gente pode fazer isso. Enfim, olha, há muitas iniciativas do nosso povo que são muito bonitas. A gente não fica nem sabendo, mas estão acontecendo, né? E isso é muito legal, não perder isso. Eu acho que a gente está num tempo em que a gente está esquecendo de tanta coisa importante e que fez parte, por exemplo, da infância de nós que já não somos tão crianças e que a gente podia ensinar para as nossas crianças agora, para os nossos jovens, né? Vai ficar lá no coração deles também, com certeza. Padre Antônio, eu fiquei muito tocada o dia que eu aprendi com o senhor que aquela oração de completas, ela é do século II, é isso? Que no século II os cristãos já invocavam Nossa Senhora, pedindo a proteção dela, aquela oração final de completas. Sob a vossa proteção nos refugiamos, é uma oração bem antiga, século II, século III, mas é até onde a gente consegue rastrear, né? E é sinal de que a comunidade cristã, a família de Jesus, que é a família cristã, é a igreja, né? Recorre a Nossa Senhora com amor, né? Desde as suas origens, né? Há lá em Nazaré, no santuário da casa de Nossa Senhora, onde houve a anunciação, uma pedra, né? Em que se encontram gravações. As pessoas faziam, imagina, como hoje o pessoal faz até, né? Faziam grafites nas paredes, né? Então, há uma pedra lá, antiquíssima também, não se sabe, talvez 3º século, 4º século, né? Em que está escrito lá, gravado na pedra, Ave Maria, né? Quer dizer, é uma prática da igreja, da família de Jesus, desde a sua origem, né? É uma família, essa família tem mãe, né? Então a gente recorre a ela, a gente ama essa mãe, né? A gente gosta de homenageá-la, a gente conta com ela, né? Então poder guardar isso no coração e transmitir isso, né, aos nossos é parte desse nosso trabalho, né, de cristãos, né? Parte do nosso trabalho de evangelização para que as pessoas se sintam membros dessa família de Deus que é a igreja, né? Nossa Senhora tem esse talento, que é talento de mãe, né? De fazer a gente se sentir em casa, fazer a gente se sentir parte de alguma coisa que a gente carrega dentro, ao mesmo tempo que a gente faz parte, a gente carrega dentro, né? Então, a devoção à Nossa Senhora tem muito esse poder, né, de fazer a gente ser envolvido nessa
nessa nossa pertença à igreja, né? Padre Antônio, no último Partilha Entre Irmãos, a gente lembrou assim de todos aqueles encontros com Jesus, e agora, ouvindo o senhor falar, o primeiro milagre de Jesus, que não foi uma cura, não foi ressuscitar um morto, né? Não foi levantar um paralítico, não foi curar um cego, né? Foi um milagre para uma família, para dar mais alegria, e a pedido de Nossa Senhora. Isso é bíblico, está lá na palavra de Deus. Então, o primeiro milagre foi um milagre para dar mais alegria a uma família. Foi um milagre em uma família a pedido de Nossa Senhora, né, Padre Antônio? Mais do que a pedido, né? O relato das bodas de Caná, ele tem uma diferença com relação a outros relatos, porque, no fundo, Jesus fez milagres a pedido de muita gente. Uhum. Mas o relato, o Evangelho de São João, o lugar onde as bodas de Caná estão inseridas nesse Evangelho, o modo como Nossa Senhora e Jesus interagem nesse Evangelho, tudo ali mostra um lugar, o lugar particular que Nossa Senhora ocupa na história da salvação, né? Ela, de alguma maneira, ali ela é o... Como é que a gente pode dizer? Ela é o desfecho de uma longa história, né? De uma história de salvação que começou a ser escrita por Deus no mesmo momento em que o homem pecou, né? Nós começamos a escrever uma história de pecado e destruição, e no mesmo momento Deus começou a escrever uma história de salvação. E Nossa Senhora, de alguma maneira, é o oceano no qual isso desemboca e que acolhe Jesus, né? E que dá espaço para Jesus, né? Então, é mais do que um milagre feito a pedido dela. O relato todo mostra Nossa Senhora numa relação com Jesus que é muito particular. Como se ela fosse, ao mesmo tempo, o último retrato dessa humanidade que Deus vai preparando para acolher o Salvador, o primeiro retrato da humanidade restaurada pelo Salvador, né? Portanto, o retrato da igreja, né? O padre Cantalamessa tem um livro lindo chamado Maria, Espelho da Igreja, né? Que fala disso. E tudo isso por causa do lugar específico, pessoal, que ela tem na vida de Jesus como sua mãe, né? Que de alguma maneira também é o segredo. É o segredo da fecundidade das almas, é o segredo da fecundidade da igreja. Ser Maria, ser como Maria, é o chamado de Deus para todos, né, os que creem em Jesus, né? Gerar Jesus e dar Jesus ao mundo. Então, Nossa Senhora tem um lugar muito, muito particular no plano da salvação, né? Ela é como que o vértice de uma série de coisas que Deus fez e de uma série de coisas que Deus começou a realizar nessa nova criação, e por isso ela aparece nas bodas de Caná, né? Então, valia a pena um dia a gente conversar só sobre esse evangelho, que a gente teria que pegar o evangelho e ir lendo e perceber que até a contagem dos dias que São João faz mostram que quando ele relata as bodas de Caná, ele está falando de nova criação, ele está falando de vida ressurreta, ele está falando de Cristo e da igreja. Ele está falando de Cristo e a igreja e o Espírito Santo, ele está falando de nova aliança, e Nossa Senhora está ali no meio de tudo isso. Então, é mais do que um milagre feito a pedido dela. É um milagre que é o retrato da ordem de Deus na história da salvação. Sabe? É o retrato da família de Deus nessa nova aliança. E nesse retrato de família, Nossa Senhora ocupa um lugar no qual ela nunca foi apagada, né? Então, Padre Antônio, com essa visão, abordagem mais teológica que o senhor está nos dando, a gente pode dizer, é correto dizer, como a gente ouve dizer, como a gente diz, né, que Nossa Senhora continua hoje dizendo para Jesus, olha, aquela família ali não tem mais vinho?
É bonito porque na festa de Nossa Senhora Aparecida, né, padroeira do Brasil, esse é o evangelho que a gente lê, né, falando justamente da intercessão, da oração de Nossa Senhora por um povo que precisa de vinho novo, né? Então, a liturgia da igreja diz muito, né? Há coisas que são feitas na liturgia e que dizem mais do que textos, né, escritos, né? Então, quando a igreja, na festa, por exemplo, né, no nosso caso de Brasil, né, da padroeira do Brasil, escolhe essa passagem, é porque a igreja está manifestando a sua fé de que aquilo que aconteceu em Caná não é algo que aconteceu e passou, mas é uma realidade que perdura nessa nova aliança. E, portanto, a súplica de Nossa Senhora, uma súplica ousada, né? Ela se mantém de pé, né? Ela se mantém de pé, né? Na nova aliança, as coisas que são descritas na Escritura, elas não aconteceram e passaram. Elas aconteceram e se tornaram perpétuas, sabe? É um hoje que perdura. Então, aquelas bodas de Caná, elas estão acontecendo ainda, né? O Cristo que agora é o dono da festa, isso continua de pé. O Cristo que agora é o provedor da festa, isso continua de pé. O Cristo que dá o vinho melhor, isso continua. Nós continuamos sendo servidos pelo vinho melhor, né? Que não é vinho, que é o Espírito Santo. A mãe que continua ensinando a gente e organizando as coisas para que a festa possa prosseguir, isso continua de pé. Então, estamos nas bodas de Caná. Estamos nas bodas de Caná, né? Elas estão em curso, elas estão acontecendo, né? E não acabam, porque o segredo das bodas de Caná é que elas não acabaram, né? Então, elas permanecem de pé e tudo o que aconteceu em Caná é válido, né? Portanto, também o lugar, a presença, a intercessão, o bom conselho que Nossa Senhora dá em Caná, tudo aquilo permanece de pé, né? É interessante porque esse é um título de Nossa Senhora que eu acho muito bonito, lindo, né? Nossa Senhora do Bom Conselho. E qual é o conselho que ela dá? Façam tudo o que ele vos disser. Esse é o conselho dela, né? A gente às vezes fala das nossas coisas para tanta gente e a gente ouve palpite de tanta gente, né? Se a gente ouvir Nossa Senhora, o conselho que ela sempre dá é, olha, escute Jesus, preste atenção nele. Quando ele te mostrar o que fazer, ainda que pareça difícil, faça, vai funcionar. Eu acho lindo alguns detalhes que às vezes passam despercebidos, porque no Evangelho de Lucas, quando Nossa Senhora recebe o anúncio do anjo, a palavra, né, o sim de Nossa Senhora é dado assim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso quando Nossa Senhora tinha talvez 15 anos, né, no momento em que ela concebe Jesus. 30 anos depois, no momento em que Jesus já é adulto, no momento em que Jesus vai começar a sua vida pública, ou seja, ele sai da tutela da família e agora vai alargar a sua família, essa mulher que disse, né, há 30 anos atrás, faça-se em mim segundo a sua palavra, agora tem um conselho a dar para os outros, porque ela sabe que funciona, porque nela aconteceu. Façam tudo o que ele vos disser. As duas coisas são praticamente iguais, né? Ela experimentou como é poderosa essa palavra que vem de Deus quando a gente a acolhe na fé. Ela viveu isso e ela agora pode dizer para outros, olha, foi comigo assim, acreditem, ouçam o que ele vai dizer. Quando vier uma palavra dele, cumpram, obedeçam, acreditem, acolham, vocês vão ver que funciona. Nossa Senhora foi totalmente plasmada pela palavra e ela agora é mestra, né, em ensinar a gente a se deixar conduzir também pela palavra de Deus, né? Então são detalhes que às vezes aparecem na Bíblia e que a gente não percebe, mas que dizem muito, né, desse percurso, desse caminho de fé que Nossa Senhora fez durante 30 anos, né? Por isso, então, que ao longo da história da humanidade, nos vários lugares, de alguma forma, ela se manifesta, né, ou para criança, ou para um adolescente, né, ou para uma noviça, né,
acho que para lembrar a todos nós, né, que ela continua intercedendo por nós. Ela continua no lugar que Deus confiou a ela. No lugar que né? Deus confiou. Nossa Senhora é virgem fiel, né? É uma invocação, né, da ladainha, virgem fiel. E, portanto, ela permanece no lugar que lhe foi dado por Deus. Na família de Deus, ela é mãe. Ela é mãe da cabeça da igreja, né, que é Cristo, e é mãe do corpo, né, que somos todos nós. Né? Assim foi, né, feito por Jesus na cruz. Né? Eu acho lindo isso. Né? No momento em que Nossa Senhora, de alguma maneira, cumpre até o fim a sua missão com relação a Jesus, que é o cabeça da igreja, né? Uma mãe que acompanha o seu filho até a morte, cumpriu a sua missão. Né? Jesus confia a ela uma nova missão, quer dizer, ele faz essa missão perdurar. Ela agora é mãe do discípulo amado. Né? Aos pés da cruz não é só o João, é o discípulo amado. Né? Então, ela é mãe do discípulo amado. Né? Ela é feita mãe no Calvário, pela segunda vez. Né? Então, o lugar dela é esse. Basta. Ela não toma um lugar que não é dela, mas também não deve ser tirada do lugar que é dela. Né? E Padre Antônio, a gente vê depois na palavra de Deus de que não parou aí no Calvário. Ela continuou. Imagino como é que não foram aqueles encontros, meu Deus. Aqueles 9 dias de oração, ela estava junto com os apóstolos em oração. É tão lindo quando a gente pega Atos dos Apóstolos, estava junto com os apóstolos clamando. É o contrário, os apóstolos estavam com Maria. Os apóstolos é que estavam com Maria. E isso é que é legal, né? Porque poderiam dizer, não, os apóstolos estavam com Pedro e com Maria, ou então com o Tiago e com Maria, sei lá, né? Com o João. Mas eles estavam reunidos com Maria e outras mulheres. Quer dizer, interessante porque a impressão que dá é que essas mulheres, tendo Maria à frente, né? Que foram as que perduraram, né, no Calvário. Todos eles, né, perseveravam juntamente com Maria. Quer dizer, elas estiveram ali aos pés da cruz, agora são elas que estão ali, de alguma maneira, né, catalisando, né, aquele tempo de oração no cenáculo. Tem um segredo aí. Né? Eu gosto de imaginar que eles estavam com Maria e como Maria, porque Nossa Senhora devia ter dicas preciosas para dar para os apóstolos sobre ser cheio do Espírito Santo. Porque ela teve um Pentecostes muito pessoal e silencioso em Nazaré. O que ia acontecer no dia de Pentecostes era algo inédito. Ninguém sabia muito bem o que ia ser, mas quem tinha tido uma experiência única, poderosíssima, né, transformadora, fecunda com o Espírito Santo, era ela. Então, se tinha alguém ali que podia ensinar como é que era esperar, como é que era receber, como é que era, né, transbordar, era ela. Então, assim como a gente, quando começa na renovação, tem alguém que diz para a gente, olha, você espera isso aqui, olha, Jesus prometeu isso daqui, olha, você vai receber assim, olha, pede assim, olha, eu imagino que Nossa Senhora devia lá no cenáculo estar um pouco assim. E eles estavam reunidos com Maria e como Maria, em oração. Né? Eu acho que Nossa Senhora devia ter ali muita coisa legal para ensinar, porque era a única que tinha tido uma experiência com o Espírito Santo que poderia ser algo na dimensão do que foi Pentecostes. Então, olha, vamos fazer assim, olha, esperem, lembrem do que ele falou, olha, agora vamos fazer desse jeito, olha, vamos receber. Agora, sabe, ela devia estar dando umas dicas para que eles pudessem colher os frutos de Pentecostes com muito fruto. Né? Padre Antônio, a gente pode imaginar como é que foram aquelas orações. O senhor está falando aí, eu já fui lá para o cenáculo. Como é que orações, com certeza, né, com salmos, que eles se voltaram naqueles 9 dias, até aquela manhã gloriosa de Pentecostes. Eles deviam estar relendo as profecias a respeito do derramar do Espírito, Joel, que São Pedro cita depois, né? Cita depois no dia de Pentecostes. Deviam estar lendo talvez Ezequiel,
né? Eles deviam estar perscrutando as Escrituras, como diz a Bíblia, para tentar estar mais abertos ao que aconteceria, né? No Antigo Testamento, tudo aquilo que se refere ao Messias vai se entrecruzando aos pouquinhos. E à medida que o Antigo Testamento vai se aproximando do Novo, né, em termos de tempo, vai ficando claro que o Messias também traria um tempo novo de enchimento do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, que é essa atmosfera da presença de Deus, desceria por obra do Messias. Então, eu acredito que nessa novena de Pentecostes que eles estavam fazendo, eles com certeza estavam lendo as profecias do Antigo Testamento que se referiam ao derramar do Espírito. Certamente eles estavam lembrando uns aos outros do que Jesus tinha falado sobre o Espírito Santo. Né? Jesus tinha falado sobre o Espírito Santo diversas vezes, né? Tinha feito promessas, tinha descrito um pouquinho do que o Espírito Santo faria. Eu suponho que Jesus tenha tido conversas com todos, mas também com cada um. Exato. E aí ele vai... olha, Pedro, eu lembrei disso. Olha, fulano, eu lembrei daquilo, né? E eles deviam estar lembrando dessas coisas, porque quando a gente relembra as promessas, a gente se renova em expectativa, em esperança pelo cumprimento delas. Eles deviam estar orando, obviamente orando os salmos e orando orações que eram comuns naquele tempo, né? O tempo em que Jesus... caminhou sobre a terra, a gente chama o segundo templo, né? O tempo do templo reconstruído depois da volta do exílio da Babilônia, enriquecido por Herodes. Foi um tempo que hoje a gente tem pouco conhecimento, bem menos do que a gente gostaria, né? Do ponto de vista histórico, mas foi um tempo muito fecundo de expectativa messiânica, né? Óbvio, né? A coisa estava fervendo, tanto é que Jesus veio, né? Então, havia muitas orações que estavam vamos dizer assim, em voga naquele tempo, né? Que eles deviam fazer e, obviamente, se deixando conduzir por Deus para, né, esperar. Eles estavam esperando, né? Nossa, devia ser um clima estranho, né? Eu não vou nem dizer legal, mas devia ser um clima que está acontecendo, né? Porque nunca tinha acontecido, né? Vocês serão batizados no Espírito Santo, certo? O que é isso? Né? Eles sabiam, bom, deve ser algo muito bom, porque é a promessa do Pai, mas o que é? Né? Então estava todo mundo naquela expectativa, né? E quando veio foi surpreendente, quer dizer, porque Deus também tem essa, né? Jesus cumpriu e transbordou as profecias do Antigo Testamento. O Espírito Santo, igualmente, cumpriu e transbordou as profecias do Antigo Testamento. Então, foi algo surpreendente, né? Porque agora o senhor falando, eu me lembrei, eles deveriam ser tomados assim de duas emoções ao mesmo tempo. Essa expectativa junto com Maria orando, mas alguns deles, ou todos, ainda estavam com medo, né? Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Ainda então, estavam daquele jeito, trancados, sim, com medo de que pudesse vir alguma coisa, porque estava muito recente, né? Sim, foi o quê? Nem 2 meses. 50 dias depois, né? Então, devia ser um ambiente de muita expectativa e de muita necessidade. Né? Eu acho que isso talvez tenha ficado cada vez mais claro para eles, né? O quanto eles precisavam de algo que vinha de Deus, porque o que eles tinham não era o bastante. Né? Principalmente depois da despedida na Ascensão, quando Jesus Sim, né? se despede mesmo. Exato, quer dizer, eles não, e agora? Né? E agora? Né? Eles sabiam que tinha uma missão pela frente, ir por todo mundo, mas eu acho que cada vez ficava mais claro para eles, a gente não tem condição. A gente não tem condição. A gente não sabe, a gente não tem forças, a gente não sabe o que fazer. E talvez no momento em que essa necessidade se tornou gritante, aconteceu o Pentecostes. Né? O Espírito Santo vem sobre quem precisa, não é sobre quem já está pronto. Né? Sim. Então, me parece que uma das coisas que devem ter crescido naqueles 9 dias foi a consciência da necessidade. A presença de Nossa Senhora junto deles nessa hora deve ter sido de uma importância incrível, né, Padre Antônio? Eles estavam com medo dos judeus, ela já tinha tido
o seu Pentecostes 30 anos antes deve ter sido... São Lucas não entra em detalhes, mas deve ter sido assim muito importante para cada um deles, né? Que Sim. ainda sofridos, né? Sofrido pela despedida, sofridos como é que vai ser, e até esperar, acreditando, mas ao mesmo tempo com medo, deve ter sido muito importante. A Nossa Senhora tinha uma visão diferente sobre tudo isso. A igreja afirma isso, né? Nossa Senhora viveu de fé, fato, né? Mas iluminada pela fé de uma maneira perfeitíssima. Então, a visão dela era diferente, né? A expectativa dela era diferente, o que ela tinha vivido era diferente, né? Os dons nela trabalhavam de uma maneira livre, ela era imaculada, então esperança, fé, caridade nela fluíam, né, de uma maneira sublime, né? Então, talvez tenha sido ali o suporte de fé, né? Por isso, reunidos com Maria, né? Meio que segurando a galera. e a gente pode imaginar essas coisas todas, mas a gente talvez não faça ideia, a gente não chegue perto do que realmente foi, né? Mas eu acho que só imaginar já é importante, né? O quanto a presença de Nossa Senhora foi e é inspiradora, foi e é transformante para quem está em volta, né? Imagina, há pessoas na minha vida de quem só de estar perto eu já me sentia meio que envolvido num ambiente de proximidade com Deus. Há pessoas que têm essa alma sacerdotal, né? Que são pontes entre a gente e Deus de uma maneira muito intensa, muito verdadeira. Imagina Nossa Senhora. Imagina, né? E também ainda hoje, né? Ainda hoje, né? Nossa Senhora não foi sacerdote, porque Jesus confiou essa prerrogativa aos apóstolos e aos seus sucessores e aos seus colaboradores, né, varões, mas Nossa Senhora tinha uma alma sacerdotal, né? Uma alma pontifical, ou seja, ela sabia disso. Eu sou ponte, né? Meu trabalho é esse, né? Então, ter Nossa Senhora perto, né, traz para a gente essa segurança, né, de que através dela, com a ajuda dela, né, a gente tem a chance, né, de entrar nessa atmosfera de Deus, nessa atmosfera da vontade de Deus, né, nessa comunhão com Jesus, que nela foi perfeita, né, nessa comunhão com o Espírito Santo, que nela foi perfeita, né, ao ponto de transformar até suas entranhas. Quer dizer, uau, né? E, Padre Antônio, isso tudo com um comportamento, assim, de uma discrição, né? Faz parte do pacote. Com uma suavidade, assim, quase que tão silenciosa, né? Porque Nossa Senhora sabia que... olha, tem uma frase que no dia 1º de janeiro, de uns 3 ou 4 anos atrás, eu entendi de uma maneira tão... Nossa Senhora sabia que a missão dela aqui na Terra era viver à sombra. Quando Nossa Senhora, na Anunciação, pergunta ao anjo como se dará, né? O anjo diz, a sombra do Altíssimo, que é o Espírito Santo, te cobrirá, né? Então Nossa Senhora sabia, e isso é parte, né, da vida de qualquer pessoa consciente, né, do seu chamado em Cristo, que a missão dela era viver à sombra. Nos dois sentidos. Exato. Ela viveu à sombra do Espírito e foi mãe. Ela viveu à sombra de Cristo, né? Todo o tempo, né, a Bíblia diz tão bonito, né? Encontrar um menino e sua mãe, né? Então, ela viveu à sombra do menino, depois ela viveu à sombra do Rabino Jesus, né? Ela está em Caná, ela sabe como as coisas se ordenam, mas ela diz, vão lá com ele, ouçam a ele, façam o que ele disser, né? Ela aponta, ela é ponte, né, para ele, né? Ela está à sombra dele no Calvário, né? Nossa Senhora está à sombra da cruz no Calvário, né, para amparar a igreja que nasce de Cristo ali e para ser mãe, né?
Nossa Senhora está de novo à sombra do Espírito em Pentecostes, né? Então, ela sabia exatamente... Olha, se tem uma coisa legal, né, e que é profundamente geradora de paz, é a gente saber onde Deus quer a gente. E Nossa Senhora sabia, né? À sombra. À sombra. Ela nunca quis, né, chamar a atenção, ela nunca quis extravasar do espaço dela à sombra. Por isso você fala o que todo mundo percebe. Mas a Bíblia é muito discreta para falar de Nossa Senhora. Exato. Como discreta era a missão dela, né? Como discreta foi a alma dela moldada pelo Espírito Santo, moldada à sombra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo não molda, sei lá, showmans, o Espírito Santo não molda bobos da corte, o Espírito Santo molda pessoas fecundamente discretas, como sementes. Sementes são discretas, né? Mas carregam vida dentro, né? E nessa postura de discrição, de silêncio, de suavidade, de humildade, né? Deus fez grandes coisas, como ela falou, né? O Senhor fez em mim. Ao mesmo tempo, é uma consciência de tudo que Deus fez na vida. Deus, minha alma glorifica ao Senhor, porque Ele fez grandes coisas. Que beleza esse reconhecimento, esses olhos. Que beleza a gente poder, junto com Nossa Senhora, poder dizer isso, né, Padre Antônio? Os olhos dela estão sempre voltados para Deus, né? E por isso ela é cheia de gratidão, né? O Magnífica, que é a oração de Nossa Senhora, né? Primeiro é cheio vamos dizer assim, ressonâncias, né, do Antigo Testamento. Então, Nossa Senhora tinha na mente e no coração a palavra de Deus, né? E depois é um hino de gratidão, né? É um hino de gratidão. É um grande louvor, né? Quando a gente mantém os olhos da gente em Deus, a gente sempre tem motivos para agradecer. Quando a gente tira os olhos dele e olha ou para as circunstâncias ou para a gente, aí a música muda, né? Mas enquanto os olhos da gente estão nele, a gente sempre descobre um motivo para ser grato, né? Então, Papa João Paulo II chamou Nossa Senhora uma vez no final de um documento sobre a Eucaristia, de mulher eucarística. E ele citava justamente o Magnífica, porque Eucaristia significa ação de graças. Então, Nossa Senhora é a mulher eucarística, ou seja, é a mulher que está em constante ação de graças. E aí ele vai ao Magnífica e diz, olha, reparem como é a alma dela, né? Reparem como ela é reconhecida por tudo que Deus vai fazendo nela, né? Pelas grandes coisas que Deus vai fazendo nela, né? Então, ser uma pessoa eucarística significa ser uma pessoa de gratidão, né? Uma pessoa que, como Nossa Senhora, constantemente, né, reconhece o que Deus está fazendo em mim, né? A tendência da gente é ficar muito preso ao que a vida está fazendo da gente, ao que os outros estão fazendo da gente, mas quando a gente aprende com Nossa Senhora a dizer, o Senhor está fazendo em mim maravilhas, mesmo quando a vida está me machucando, Ele está fazendo maravilhas, pronto, a gente já começa a ver as coisas de outra maneira, né? E aí a gente está tendo uma vivência, uma espiritualidade eucarística, né? A gente está transbordando para o nosso dia a dia a nossa participação na Eucaristia. E porque ele olhou para a humildade de sua serva. O que ela via nela era só pequenez, né? Né? Se você perguntasse para a senhora, Maria, quem é você? Eu sou a humilde serva do Senhor. Amém. E depois aquela segunda parte, todas aquelas profecias, depois de agradecer, de louvar, todas aquelas profecias, manifestou o poder do seu braço, meu Deus. Que beleza. Nossa Senhora, muito obrigado. Nossa Senhora nos ajude nesses dias que estão faltando para Pentecostes, né, Padre Exato. Antônio? Pois é, falamos tanto dos apóstolos com Maria no cenáculo, e aí agora é hora da gente viver a mesma coisa, né? Então vamos fazer a mesma coisa, né? Ter um coração como o de Maria, ter um coração com o coração de Maria, nessa expectativa, a cada dia, por sermos conduzidos, né, pelo Espírito Santo, mas também lembrar, né, com Nossa Senhora, de vivermos à sombra do Espírito. A gente tem a tendência
de não querer estar à sombra de nada nem de ninguém, né? Nem do Espírito Santo, né? A gente quer ser protagonista, a gente quer estar, né, à frente, a gente quer estar... O diabo sabe disso, então ele às vezes até dá uma ajudinha, né? Assim, o diabo não quer nunca a gente à sombra, ele quer a gente bem no sol para queimar e esturricar, entendeu? Padre Antônio. Então, viver como Nossa Senhora à sombra do Espírito, à sombra do Cristo, me parece que é um bom lugar para a gente estar, porque aí a gente vai ser fecundo e vai gerar vida e vai gerar bênção. Então, vamos lá. Amém. Maravilha. Laura, vamos parar por aqui, senão já viu, né? A gente vai até... Que bom, vamos lá, mês de maio, mês de Nossa Senhora, lindo. Vamos vivê-lo, né, com Nossa Mãe do Céu. Mês de redescobrir o terço, né, Padre Isso, Antônio? com o Papa Francisco, vamos rezar pela paz no mundo. Amém. Para que o mundo acolha esse presente de Deus, que é o dom da paz. Amém. Vamos nós. Abração, Laura, até logo, irmãos. Tchau, tchau.